Uma diferença bem gritante. Pois é. Pessoal, Vocês estavam no socialismo em Hong Kong e no capitalismo da China, né? Para o pessoal. Não é? Muitas questões assim que dá para a gente pegar, né? Aliás, essas imagens aí que a gente passou aí, tem muitos também. O Fernando postou no Instagram dele muita coisa, eu acho, né, Fernando? Agora só nos stories, mas a gente ia olhando assim, via as imagens na época que eles estavam lá, a gente falou, nossa, meu Deus, o que é isso, né? Parece outro planeta. A gente sabia que a China estava indo muito bem, mas assim, essa coisa concreta assim realmente dá uma mudança de perspectiva, e acho que o que vocês trouxeram aí corrobora muito com isso, né? Eu acho que até perguntar para o Reginaldo se ele acha que seria uma boa, os dois acho que falarem em tom de conclusão final assim, a respeito da viagem e do que mudou muito na visão de vocês em relação à China com a viagem, e quais são os próximos passos aí, se vai ter outras atividades da missão China-Brasil, o que vocês estão pensando, né? E para depois a gente se despedir do pessoal, que já estamos aí com 1h07, combinado era tomar 1 hora do tempo da vida de vocês, já passou um pouquinho, mas então, se vocês puderem ir por aí, pode ser? Pode ser, Reginaldo. Eu queria só acrescentar, primeiro que, para mim, a conversa está boa, podia ficar até amanhã, mas tudo bem, né? A gente tem que 1 hora, tem que acabar, então fazer o quê? Está muito bom essa conversa aqui. Mas eu queria que vocês falassem, complementando um pouco com relação a essa coisa que o Rodrigo falou aí, do que vocês também poderiam acrescentar no sentido de o Brasil, assim, olhando agora para nós brasileiros, porque o Fernando falou um pouco lá, né? Pô, a gente podia, realmente a gente sente isso, né? Que o Brasil podia estar muito melhor, eu sei, mas do que vocês trouxeram de lá para cá, assim, o que vocês acham que a gente... É uma mensagem de esperança para nós brasileiros, assim, e a gente fala, pô, a gente pode, sabe, assim, o que vocês puderam trazer de lá da China, que vocês acham que cabe muito bem aqui, que é possível, sei lá, entendeu? Alguma coisa nesse sentido também. Deixa eu dar uma colher de chá, então, nessa do Reginaldo, que é uma boa ideia, Reginaldo. Também eles puderem falar aí o que vocês pensam, que, assim, olhando o momento político do Brasil hoje, que lições que a China pode dar para a gente, né? Assim, do que vocês viram lá, do que vocês estão estudando, porque vocês têm um estudo sobre a China, né? Vocês têm esse grupo de estudos aí, né? Momento que o Brasil está hoje, momento político, controverso, ameaça da extrema-direita, retrocessos absurdos em relação, inclusive, à soberania nacional, porque a gente sabe o que representa o projeto da extrema-direita, e também da direita tradicional, neoliberal, para a soberania nacional do Brasil e para as condições de vida do nosso povo. Então, o que vocês entendem assim que a China pode dar de lição para a gente em relação a esse tema aí, tá bom? Eu sei que a pergunta está ficando longa, mas eu vou rapidinho. E já emendando também, o que vocês falaram para a esquerda brasileira? Porque muita gente ainda acha que a China é capitalista, na esquerda, que lá é por causa do capitalismo, etc. Então, um recadinho para a esquerda também. O Carlão deu parabéns para nós de novo aqui, então tá ótimo, tá? Então, muito bem. Ô, Carlão, um abraço para você aí, saudade. O Carlão é nosso, no grupo nosso intelectual, um dos formuladores da ideia aí. O Carlão tem que trazer ele aqui, viu, Rodrigo? Aproveitar que estamos ao vivo aqui, trazer o Carlão aqui para a gente conversar com ele aqui, ao vivo e a cores. Com certeza. Bem, tem uma coisa que uma história, né, que o Paulo Gala conta e que para mim é muito sintomática, que ele diz que um grupo de brasileiros foi na China e perguntou, né, para eles lá qual o segredo que foi, né, o que eles fizeram para ter um crescimento tão monumental, como que eles conseguiram chegar a isso. E eles falaram, não, a gente foi no Brasil e copiou vocês nos anos 70. Então, eu acho que quando a gente olha, e acho que foi a impressão do grupo, quase o grupo como um todo, né? Quando a gente olha aquilo e pensa, poxa, a gente poderia estar nessa, vamos dizer, nesse sistema, né? Mas o que eles têm?
e eu acho que é o fundamental. Eles têm um projeto nacional. Eles tiveram um projeto nacional, lógico, tiveram uma revolução em 49, isso é inegável que o restante que vem depois é consequência, entre várias coisas, né, mas é consequência dessa revolução de 49. A revolução de 49 você tira da jogada à extrema-direita, à direita tradicional, e você passa a construir, né, você passa a construir um projeto que é um projeto nacional. A famosa frase do Mao, que é do Mao Zedong, né, não do mal com L, né, do mal oposto ao bom, né, ou ao bem. A famosa frase do Mao Zedong que diz, olha, está proclamada a República Popular da China, a China não está mais à venda. E a partir disso vai se criar mecanismos e algo que a gente ouviu em todos os lugares que a gente foi, que é a ideia de futuro compartilhado, né? Ou seja, o futuro da humanidade, ele vai ser comum, né? Ele vai ser algo que todos nós temos que construir conjuntamente. A ideia da prosperidade comum. Então, olha, todo esse crescimento que tem... E é aquilo, né? Não é que a China não tem problemas, a gente fala alguns... Tem problemas de concentração de renda, a desigualdade é grande, só que é uma desigualdade aquilo, você vai ter os bilionários. A gente foi em shopping de extremo luxo, de você olhar ali a lojinha vendendo Rolex a 40 mil, 50 mil yuans, né? Aquele negócio de, poxa, extremamente caro. Aqueles carros elétricos imitando ali uma Ferrari, extremamente luxuoso, coisas assim extremamente luxuosas. Por quê? Porque você tem uma concentração de renda muito grande. No entanto, você não tem favela, você tem uma sociedade que está criando aí, em média, 12 milhões de empregos urbanos por ano para absorver a mão de obra que está vindo do campo. Você está tendo uma cidade que cria um sistema de transporte público extremamente inclusivo, porque o transporte público era barato, para ter uma ideia, né? Eles têm um sistema diferenciado do que nós temos no Brasil, ou em São Paulo, né? Que é o que eu conheço, que se você for pegar Itaquera Barra Funda, ou se você for pegar Sé São Bento, né? Estou falando aí de algo em torno de umas 30 estações, Itaquera Barra Funda e Sé São Bento, uma. Você vai pagar o mesmo tanto. Lá não, lá, de acordo com o número de estações que você anda, você vai pagar um tanto diferente, fazendo aí de trechos em trechos, né? Então, a gente lá pagava. O dia que a gente andou mais, assim, que a gente foi lá para a periferia, ficou 1 hora dentro do metrô, a gente pagou algo em torno de 8 yuans, que seria mais ou menos R$5 e pouquinho. E quando eram os caminhos mais curtos, 5, 7, às vezes 8 estações, a gente pagava algo em torno do que seria aí R$2 a R$3. Não existe estação de metrô longe, porque são 750 quilômetros de malha de metrô em Xangai. São 500 estações de metrô. Então, em qualquer lugar que você está, se você andar 15, 20 minutos, você está numa estação de metrô que você consegue chegar em qualquer ponto da cidade, porque ela é toda interligada. Então, quando você olha isso, você fala, olha, tem desigualdade? Tem. Tem o cara que vai ter o carro lá, que as portas abrem para cima, que é todo estilão Ferrari. Tem, mas o cara que não tem nada disso, ele tem a motinha elétrica, que custa aí uns R$3.000, e que ele vai até um estacionamento perto do metrô, ele deixa aquilo e pega o metrô. Né? Então, estacionamento gratuito, né? Não abusivo como é no Brasil. Sim, estacionamento gratuito. Não. Ou seja, você tem uma desigualdade social, mas você não tem extrema pobreza. A extrema pobreza, em 2020, ela se extinguiu. As áreas pobres estão no campo. Vai ter gente pobre, sem dúvida.
no campo. Nessas grandes cidades, não, né? Todos têm uma boa condição de vida. O que a gente traz para o Brasil quando a gente olha? Ele falou, olha, tendo um projeto, né, tendo uma vontade política de fazer algo, né, lógico que o nosso sistema foi corroído aí nos últimos, né, no governo Temer, Bolsonaro, foi corroído, entregue um poder muito intenso para setores que não deveriam ter esse poder, a destruição do país, que foi a Lava Jato. Enfim, a gente tem que encarar o atual governo como um governo de pós-guerra. É um país destruído que está tentando se reconstruir, com extremas dificuldades, mas que tem um caminho. Eu acho que as propostas de industrialização, de nova industrialização, de reindustrialização, é um caminho que a gente vai seguindo para ter melhores empregos, para ter uma condição social melhor para a população. Então, eu volto da China olhando aquilo com esperança, de falar, é possível, né? Você tem um modelo aqui, lógico, com enormes diferenças, né? Mas você fala, não, algumas coisas aqui nós já fizemos. Não é que eles inventaram, nós já fizemos, do nosso jeitão, né? Nosso jeitão brasileiro de fazer as coisas, mas se fez. Então, a gente pode fazer de novo, pode melhorar o que está aqui, sem dúvida nenhuma. Então, eu volto esperançoso, eu volto olhando aquilo com vamos dizer, com um ânimo renovado, né? Acho que o Otávio disse no começo, né? Falou, olha, a gente só ouve notícia ruim, só ouve coisa ruim, que a gente vê lá, a gente volta assim com um espírito renovado, né? Então, eu tenho essa impressão. Muito legal. Gente, muito bom. Otávio, quer complementar aí? Só para não me estender muito mais, o que eu aprendi, que eu acho que é uma mensagem importante de passar, não dá de compreender a China com a cabeça do Ocidente, não dá de olhar para o Oriente e tentar entender com a cabeça do Ocidente. Isso você vai cair num erro. E uma das coisas que eu mais aprendi lá e que eu trouxe comigo não se resolve nada individualmente. Na China os problemas foram resolvidos com organização e trabalho. Se nós quisermos resolver os problemas brasileiros do nosso país, a gente precisa se organizar, seja em sindicatos, seja em associação de bairros, seja em associação de moradores, enfim. A gente tem que se organizar onde der e lutar para isso acontecer. Não é copiar modelo, é entender as particularidades do nosso país e, a partir disso, a gente achar o nosso próprio caminho. Mas a gente precisa se organizar urgentemente. O nosso campo político está muito fragmentado, isso não é legal, isso não vai dar em nada e tem muito risco do nosso país voltar na mão do imperialismo. E esse imperialismo, a gente só vai romper ele, a única solução que eu enxergo, dentro das minhas limitações também, mas é se a gente passar a gravitar em torno da China. É o único jeito de a gente romper com o imperialismo norte-americano e ocidental. Acredito que era isso. Agradeço muito o convite de vocês. Muito legal. Não, eu agradeço. Eu queria só, assim, humildemente falar aí que eu acho que... Bom, primeiro que vocês deram... Isso não foi uma conversa, foi uma aula, né? E a gente agradece demais. Mas essa mensagem final aí de vocês me agradou muito, assim, né? Porque o Margem Sul é um canal que a gente tenta, né, Rodrigo? A gente faz um esforço aqui, mesmo com audiência, às vezes, pequena e tal, mas do jeito que a gente pode, de ser uma voz, um espaço para essa união nacional, para esse pensamento que é de nação, de construir uma nação, de um país onde a gente possa, de fato, ter soberania mesmo, onde as pessoas possam se olhar como brasileiros e ter orgulho de ser brasileiro, né? E esse é um caminho, eu acho que vocês falaram aí, o chinês parece ter orgulho do que o chinês traz a sua história para o presente, tem paciência histórica, tem tolerância suficiente, mas também sabe ser duro na hora que tem que ser, enfim, defende o que é seu. E aqui o Margem Sul é um pouco, dentro das nossas limitações,
é um pouco esse canal. Então, eu estou muito feliz, eu estou muito contente de trazer vocês aqui, espero que vocês voltem, que tenham gostado também do nosso canal. Essas mensagens que vocês disseram aí, foi muito bom, eu acho que a gente tem que entender que não se faz omelete sem quebrar ovo, sabe? Assim, eu percebo que a gente fica muito cheio de dedos. Porque tem problema. Problema tem em todo lugar. Problema sempre teve, desde que o mundo é mundo. Então, contradições, nós vamos conviver com elas. A gente supera uma contradição, vai ter uma outra contradição lá na frente. A China não tá livre das contradições, a China não é um lugar santo, não é o paraíso. Não existe paraíso na Terra. Aliás, essas visões cristãs, ou seja lá o que for, só atrapalha também. Então, a gente tem que planejar, como o Fernando falou, me desculpe eu estar me alongando aqui, mas é que eu estou meio emocionado também. Né? E eu acho que é isso, vocês deram uma aula, isso foi um exemplo da realidade colocada como ela é mesmo, sabe? Assim, tem problema? Tem. O Brasil também tem um monte de problema. Né? Então, quando eu falei da esquerda, a gente também da esquerda, então tem que olhar que não existe um mundo ideal para a gente poder fazer revolução, a gente vai ter que fazer com o que a gente tem, entendeu? E com o que a gente tem, a gente vai ter que trabalhar, vamos ter que ser brasileiro. O Brasil é isso aí, e é assim que nós vamos fazer. Nós não somos a China, não somos o Japão, mas nós temos também o nosso povo. Eu, assim, até um depoimento pessoal, eu não sei se a Bia ainda está aí, mas ela me recebeu lá na França, foi a primeira vez que eu estive na Europa, e lá eu vi gente pedindo dinheiro no metrô, eu vi gente dormindo na rua, eu vi coisas que eu vejo aqui no Brasil, não na mesma intensidade, mas vi num país ocidental de primeiro mundo esse problema. Não, lógico, dá para andar na rua, com segurança, dá, mas essas contradições existem lá, e esse pessoal anda de nariz empinado se achando os melhores do mundo, não são. E chinês para todo lado. Na França, o metrô da França hoje está escrito inglês, chinês e francês. Entendeu? É a linguagem do metrô da França que eu vi lá, chinês para todo lado. Então, assim, obrigado, gente. Desculpa me alongar. Obrigado, Fernando. Obrigado, Otávio. Vocês são super bem-vindos aqui no canal. Foi um prazer, foi uma honra, foi uma alegria rever vocês e escutar vocês. E, assim como vocês foram para a China e não voltaram os mesmos, nós aqui também estamos saindo desse programa de forma diferente também, sendo outras pessoas. Obrigado mesmo, de verdade, viu, por tudo. Valeu. É isso aí, turma. Quer falar aí, Rodrigo? Não, só rapidinho mesmo, antes de eu dar me despedir do pessoal, falar que a professora Lisandra aí, a vanguarda aí dessa expedição aí, falou, você deixa a motinha com todos os pertences e ninguém mexe. Impressionante, né? Até uma foto que o Fernando postou lá, eu comentei isso, os caras deixam tudo aí na motinha e não acontece nada. Impressionante mesmo, imagina em São Paulo. O Eduardo Von Dentes falou, sensacional, parabéns a todos. E a Thaís lembrou aí, por favor, gente, se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse, né? Eu e o Reginaldo aí estão numa dinâmica de tentar voltar a colocar mais conteúdos de forma sistemática, né? Aqui no Margem Sul. E sempre dentro dessa perspectiva de um projeto nacional, defendendo a soberania do Brasil, uma perspectiva anti-imperialista e militante. Tá certo? Muito obrigado, Otávio, muito obrigado, professor Fernando, por terem participado aí. As contribuições de vocês foram, assim, não tem preço, acho que foi muito bom mesmo, e vai ficar guardado aqui. Também depois a gente vai fazer alguns cortes de alguns momentos aí, para a gente soltar nas redes e tal, do Margem Sul, e para vocês utilizarem também se quiserem. Tá bom, gente? Muito obrigado, foi uma honra aqui receber vocês, na verdade, né? Porque eu sei que tinha muito mais, o Reginaldo sabe disso, se deixar aqui, a gente ficava aqui 5 horas falando, né? Tinha muito mais para a gente conversar, tinha muitas outras coisas para a gente perguntar também, mas acho que foi muito importante para a gente ter essa visão geral aí, que vocês puderam explicar aí com muita maestria. Muito obrigado mesmo. E é isso, seguimos aí na luta para o Brasil, não precisa virar Cuba, não precisa virar China, mas para o Brasil poder ser tudo aquilo que ele pode ser, né? E estamos juntos nessa. Muito obrigado a todo mundo que ficou aí. Ó, professor o José Carlos Bianchi tá agradecendo a live, a professora Lisandra está dando os parabéns para a gente. Muito obrigado, gente. Vamos junto e
mais uma vez lembrar, quem puder curtir essa live aqui, compartilhar, mesmo para as pessoas verem depois, para alguém que se interesse pela China, alguém que se interesse por essa perspectiva anti-imperialista, de soberania nacional e em defesa de um futuro socialista para a humanidade. Compartilhe o nosso canal aí. Me despedir mais uma vez de vocês. Um grande abraço e valeu, turma. Um abraço, muito obrigado, pessoal. Valeu, tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, valeu.